É isso aí, galera da primeira série do ensino médio. Vamos lá para mais uma atividade de matemática, né? A atividade de hoje vai ser sobre a lei de formação de uma função de primeiro grau. Vamos lá, então, deixa eu colocar aqui a atividade na tela. Pronto, a atividade já está na tela. Na aula anterior, nós falamos sobre a ideia de função, né? O que seria uma função? Função é uma relação entre dois conjuntos. Por exemplo, vamos supor que você vai, né, numa loja da Show, por exemplo, e escolhe uma unidade, né, de uma trufa. Vamos supor, você paga R$ 2 por ela. Então, por uma unidade você paga 2. Porém, se você levar 2 unidades, você vai pagar R$ 4. Se você levar 3 unidades da mesma trufa, você vai pagar R$ 6 e assim sucessivamente. Você vai ter uma relação entre a quantidade de trufas que você comprou, né, e o valor pago por elas. Nesse caso, galera, eu posso, nesse caso, representar meu problema, a minha situação, por meio de uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática, ela vai existir na forma f de x igual a ax mais b. Claro que isso aqui é uma fórmula genérica, eu não tenho necessariamente que usar esses símbolos para representá-la. Por exemplo, no caso aqui do problema que eu coloquei, eu poderia dizer que o custo, tá? O custo, que vou chamar de C, deixa eu só... Então, custo igual a 2 vezes X. Isso quer dizer o quê? O custo que eu vou pagar, ele é 2 vezes o X, ou seja, 2 vezes a quantidade, eu vou até chamar de N, 2 vezes N, custo igual a 2 vezes N. O custo, o valor que eu vou pagar, é 2 vezes o número de trufas que eu comprar. Se eu comprar uma, eu pago 2. Se eu comprar 2, eu pago 2 vezes 2, 4. Se eu comprar 3, eu pago 2 vezes 3, 6. Se eu comprar 4, eu pago 2 vezes 4, 8. Observa que, de uma forma geral, essa lei de formação C igual a 2N, ela tem a mesma fórmula matemática que f de x igual a x mais b. Professor, mas não tem, porque faltou o termo b aí. Bem, nesse caso aqui, pessoal, o termo b ele é zero, né? Eu não tenho que pagar nenhum adicional por estar efetuando essa compra. Por exemplo, no caso de você pegar um táxi, tem a bandeirada. Vamos supor que a bandeirada custa R$ 10, né? E o quilômetro rodado custa R$ 2. Então, eu simplesmente faria 2 vezes N mais 10. E o meu termo B seria 10, meu termo A seria 2, o meu f de x seria o C. Ou seja, o custo é igual a 2 vezes N mais 10. Isso quer dizer que se eu não andar nem 1 quilômetro, eu já tenho que pagar 10. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Se eu andar 2 quilômetros, 2 vezes 2, 4, mais 10, 14. Se eu andar 3 quilômetros, 2 vezes 3, 6, 6 mais 10, 16, e assim sucessivamente. Vale lembrar o que eu disse para vocês na última aula. Número 2 aqui, pessoal, que representa o coeficiente angular, a rapidez com que o custo vai crescer, tá certo? E o 10 é o coeficiente linear, é um valor fixo, tá? E mesmo que, no caso do exemplo do taxista, mesmo que ele não rode nem 1 quilômetro, eu ainda assim vou ter que pagar 10, tá? Então, o meu gráfico vai, caso eu venha representar isso por meio de um gráfico, meu gráfico vai começar no 10, tá certo? Vamos lá para a atividade. A atividade aqui, galera, ela diz o seguinte: observe a tabela abaixo. A tabela abaixo é bem simples, né? Número de refrigerantes, custo final. Bem, por um refrigerante eu pago R$ 2,50.
por 2 refrigerantes, eu pago o dobro, né? O dobro de 2,50, 5. Por 3 refrigerantes, eu vou pagar, como você pode perceber, está aumentando de 2,50 em 2,50, então eu vou pagar 7,50. Por 4 refrigerantes, eu vou pagar 10, 12,50, então eu pagaria 5 refrigerantes. Vamos responder as questões abaixo aqui, ó. Qual o preço a ser pago por 3 refrigerantes? Como vocês já perceberam, né? 2,50 com mais 2,50, 5. R$ 5 com mais 2,50, 7,50. Então, eu pagaria por 3 refrigerantes o valor de R$ 7,50. Letra B. Qual o preço a ser pago por 4 refrigerantes? 2,50 com mais 2,50, 5. 5 com mais 2,50, 7,50. 7,50 com mais 2,50, R$ 10. Então, o preço pago por 4 refrigerantes é o preço de R$ 10. Professor, tem um outro jeito de fazer isso? Sim. 1 vezes 2,50, 2,50. 2 vezes 2,50, R$ 5. 3 vezes 2,50, 7,50. 4 vezes 2,50, R$ 10. Continuando, se o preço total foi de R$ 12,50, os refrigerantes foram consumidos. Aí, nesse caso, eu tenho que usar a operação inversa, né? No caso, 12,50 dividido por 2,50. E claro, como você já sabe, né? Principalmente pelo princípio de contagem, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu poderia também usar o princípio da contagem, né? Então, 12,50 daria para comprar 5 refrigerantes. Letra D. Qual o preço a ser pago por 7 refrigerantes? Então, eu faria 7 vezes 2,50. 7 vezes 2,50, R$ 17,50. Note que a regra aqui é simples, pessoal. Basta eu pegar o número de refrigerantes e multiplicar pelo valor unitário, que no caso é 2,50. Galera, se o preço total foi de R$ 30, então quantos refrigerantes foram consumidos? Nesse caso, galera, número de refrigerantes vezes 2,50 dá 30. Se eu quero encontrar o número de refrigerantes, eu vou usar a operação inversa, a divisão. 30 dividido por 2,50. 30 dividido por 2,50 dá 12 refrigerantes. Professor Adenauer, tem um outro jeito de fazer isso? Sim. 4 refrigerantes eu pago 10. 8 refrigerantes eu pago 20. 12 refrigerantes, eu estou aumentando de 4 em 4 o número de refrigerantes e o preço de 10 em 10. Por 12 refrigerantes, então eu pagaria R$ 30. Ok? Aqui, pessoal, vem a pergunta de ouro, né? Determine uma fórmula matemática que mostre o valor pago em função do número de refrigerantes. Eu disse para vocês, a fórmula é o seguinte: o custo é o número de refrigerantes vezes 2,50, ou seja, 2,50 vezes o número de refrigerantes. Portanto, a nossa fórmulazinha seria C de custo é 2,50 vezes I. Isso é só um valor. Professor, posso apresentar diferente? Sim, por exemplo, y é igual a 2,50 vezes x. Seria uma outra forma de representar esse problema, tá ok? Então, continuando, galera, exercício número 2, né, tá aqui, já na tela. O exercício diz o seguinte: um motorista de táxi cobra R$ 6,70 a bandeirada. O que é bandeirada? Tarifa fixa de cada chamada. Quer dizer, você fez a chamada, você já tem que pagar R$ 3,50. Ele anda de 1 metro ou 1.000 quilômetros, você já paga R$ 3,70. Mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Considerando essas informações, preencha a tabela abaixo. O seguinte, pessoal. Ó, a tabela abaixo é o seguinte: distância e custo, tá? No caso,
1 quilômetro rodado. 1 quilômetro rodado, eu vou pagar 3,70 mais 1,20, que no caso dá 4,90. 2 quilômetros rodados. Então, eu vou pagar 2 vezes 1,20, porque eu tenho aqui 2 quilômetros rodados, por cada quilômetro rodado eu pago 1,20, então 2 vezes 1,20. No caso, dá 2,40. 2,40 mais 3,70, R$ 6,10. 2 quilômetros eu pago R$ 6,10. 5 quilômetros rodados, então eu vou pagar 5 vezes 1,20, porque cada quilômetro rodado eu pago 5, eu pago 1,20, né? Então, são 5 quilômetros rodados, 5 vezes 1,20, que dá R$ 6. Aí, R$ 6 eu vou adicionar a bandeirada, e 70, que vai dar R$ 9,00 com mais 70 centavos. 20 quilômetros rodados. Então, por cada quilômetro rodado, eu pago 1,20. Então, se são 20 quilômetros rodados, 20 vezes 1,20 vai dar R$ 24,00. R$ 24,00 mais a bandeirada que é fixa, R$ 27,70. Galera, se eu pagar R$ 51,70, eu vou andar que distância? Aí, nesse caso, eu vou fazer o seguinte: vou pegar 51,70 menos 3,70. No caso, vai dar R$ 48,00. R$ 48,00 eu vou dividir por 1,20. 48 dividido por 1,20 dá R$ 40,00. Nesse caso, vocês vão perceber que usei a operação inversa, porque eu já tinha o custo total. Antes eu somava 3,70, agora eu diminui 3,70. Antes eu multiplicava por 1,20, agora eu dividi por 1,20. Certo? Então, preenchida a tabela. Vamos aqui, né? Questão 3. Na questão anterior, determine uma fórmula matemática que forneça o valor a ser pago V em função da distância percorrida X. Quer dizer, o valor pago é 1,20 por quilômetro rodado, né? Que no caso aqui é representado por X, então 1,20 vezes X, mais o valor fixo da bandeirada, que é 3,70. Certo? Então, a minha fórmula é V igual a 1,20 vezes X mais 3,70. Ok? Nesse caso, galera, eu tenho essa fórmula é chamada lei de formação, tá bom? Exercício de número 4. O exercício de número 4 está dizendo o seguinte: sendo f de x igual a 12 menos 5x, determine f de 3. Eu não sei se você notou, mas quando eu tenho a minha lei de formação f de x igual a 12 menos 5x, e o exercício pede para calcular o f de 3, isso quer dizer o quê? No lugar do x, vou colocar o 3. Então, vou fazer f de 3 igual a 12 menos 5 vezes 3 novamente. Ok? Então, deixa eu destacar aqui, numa cor diferente, né? Então, nós teremos f de 3 igual a 12 menos 5 vezes 3. Numa expressão numérica, galera, o que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação. Isso quer dizer que eu tenho que resolver primeiro por 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá quanto? 5 vezes 3 dá 15, tá? E agora, simplesmente, eu vou fazer 12 menos 15. Aqui eu não posso esquecer. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. 12 menos 15 vai dar, portanto, menos 3, tá? Eu faço 15 menos 12, que dá 3, e conservo o sinal do 15, que é o maior valor. Letra B, f de 10. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Portanto, no lugar do x, eu vou colocar o número 10. Certo? Então, deixa eu copiar novamente aqui a minha equação, ou a minha função, né? F de x igual a 12 menos 5x. No lugar do x, nós vamos colocar o 10. Deixa eu escrever a minha função.
Porém, no lugar do x, vou colocar 10. E, novamente, no lugar do x, vou colocar 10. Então, o meu cálculo é 12 menos 5 vezes 10. Como eu disse anteriormente, eu vou resolver primeiro a multiplicação, né? Então, 5 vezes 10, 50. Então, eu tinha 12 menos 5 vezes 10, eu coloco 5 vezes 10, 50. Então, 12 menos 50. Novamente, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Qual é o módulo maior? O maior módulo é o 50, né? Eu vou fazer 50 menos 12, vai dar 38. Porém, com sinal negativo, menos 38. Tá ok? Vamos para a letra C. F de menos 6. Isso quer dizer o quê? Onde tiver o x, eu vou colocar 6. Anotei a minha função. Vou anotar para poder reescrever. O f de, no lugar do x, menos 6, igual a 12 menos 5 vezes menos 6 novamente. Tá certo? 12 menos 5 vezes menos 6. Resolvo primeiro a multiplicação. Aqui, pessoal, eu tenho um ponto de atenção, tá? Eu tenho que fazer o jogo de sinal, que é menos 5 vezes menos 6. Faço o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais 5 vezes 6, 30. Então, ficou 12 mais 30. Nesse caso, f de menos 6, 12 mais 30 é igual a 42, certo? Letra D, a gente encerrar, f de 0. F de 0. Copiando aqui a nossa lei de formação, f de x igual a 12 menos 5x. Quando tiver o x, nós vamos colocar o 0. Vai ficar f de 0 é igual a 12 menos 5 vezes 0. Resolvo primeiro a multiplicação. Não posso esquecer desse detalhe. A multiplicação é sempre resolvida primeiro. 5 vezes 0, 0. 12 menos 0, 12. Então, a minha resposta é igual a 12. F de 0 é igual a 0, é igual a 12. Ok, pessoal? Então é isso. Tenham todos um ótimo dia.